Bem-vindos aqui à nossa quarta aula do nosso mini curso Como Investir em Ações, destinado aqui a todos os níveis de aprendizagem. Até agora estivemos a construir um bocadinho as nossas bases, vendo alguns conceitos relacionados com a economia e até a matemática que iremos precisar mais à frente para ficarmos confortáveis com os nossos investimentos. E hoje iremos então entrar um bocadinho mais no mundo das ações em particular, aprendendo alguns conceitos fundamentais como a bolsa de valores, o que são os índices bolsistas, onde é que são transacionadas as ações, entre outras coisas. Antes de mais, o meu nome é Duarte, tenho mestrado em Finanças e estou a estudar para o nível 3 do CFA. E sou também um investidor amador, que gosto de partilhar apenas um bocadinho daquilo que fui aprendendo ao longo dos anos. Mas sem mais demoras, vamos então começar. Começando aqui então com um tema um bocadinho mais prático e já entrando no conceito das ações em particular, vamos então começar a estudar primeiro onde é que as ações são transacionadas. Geralmente é naquilo que chamamos de bolsa de valores. Iremos então ver aqui os conceitos de mercado primário e secundário, o que são as bolsas de valores, também o que é que são as corretoras de investimentos e ainda alguns exemplos de índices bolsistas. Por isso isto parece que são tudo termos um bocadinho estranhos e muito idênticos entre si. Vamos perceber um pouco melhor as diferenças entre eles para também estarmos depois mais confortáveis quando formos a fazer os nossos investimentos. Então, começando aqui apenas com uma revisão muito rápida. Nos vídeos anteriores já vimos o que são ações. De forma muito resumida, basicamente representam parte de propriedade de uma empresa, não é? Como se nós, quando comprássemos uma ação, acabamos por ficar donos de uma percentagem, de uma fatia da empresa. E então acabamos por receber tanto os direitos como os deveres que um dono de uma empresa tem, não é? Relativamente aos direitos, que acaba por ser aquilo que nos interessa mais, um deles acaba por ser o direito aos lucros que a empresa tem da sua atividade operacional. Nós, quando compramos ações, então é isto que nós estamos a adquirir, este conjunto de direitos e deveres, e acaba por ser daí que surge depois o valor de uma ação. E isso iremos ainda abordar em vídeos mais à frente. Aqui um exemplo muito prático. Se nós quisermos saber, por exemplo, se vamos comprar um número de ações, com que percentagem da empresa é que vamos acabar, imaginem, por exemplo, se comprassem 100 ações de uma empresa que tem no total 1 milhão de ações. Como é que vocês podiam fazer este cálculo? De forma muito simples, podem usar, por exemplo, uma regra de 3 simples, em que então 1 milhão de ações representaria todo o capital da empresa, 100% da empresa, e nós compramos apenas 100 ações e queremos saber quanto é que isto representa. Para descobrir então aqui o resultado, basta multiplicar os valores que estão na diagonal e dividir pelo valor que sobra, que neste caso é 1 milhão. Para resolver esta conta, podemos usar a calculadora ou então simplificar aqui com eliminando os zeros que estão em cima e em baixo. Isto dá 1 a dividir por 100, que é 0,01%. Então, ao comprar 100 ações desta empresa hipotética, neste exemplo que estamos aqui a considerar, então iríamos ficar donos de 0,01% da empresa, o que quer dizer que, por exemplo, no final de um determinado ano, se a empresa tivesse lucros, nós tínhamos direito a receber 0,01% desses lucros. Estou aqui a simplificar, porque a empresa pode não distribuir os lucros, mas para perceberem um pouco aqui, então, o que é que significa as ações na realidade. Aqui também tenho um exemplo um bocadinho mais real. Neste caso, temos aqui atualmente o número de ações que a Apple tem atualmente. E aqui a pergunta acaba por ser feita um bocadinho ao contrário. Neste caso, imaginem que queremos adquirir 5% da Apple. Quantas ações precisávamos então de adquirir? Podem aqui ver também um exemplo de resolução. Precisávamos então de comprar cerca de 737 milhões de ações. Se multiplicarmos o número de ações pelo preço, que neste momento estaria à volta dos $260 por ação, então significa que precisávamos de investir esta quantia de dólares
191 mil milhões de dólares aproximadamente para comprar 5% da Apple. Okay? Então isto era para perceberem um bocadinho o que é que nós fazemos, o que é que nós estamos a fazer quando compramos uma ação, quando dizemos que vamos investir numa ação. Agora, de onde é que surge este conceito das ações? Como é que elas são criadas? Isso acontece naquilo que chamamos o mercado primário. O que acontece então é que uma empresa, quando precisa de dinheiro para fazer algum investimento, por exemplo, pode então recorrer a duas formas principais. Ou vai junto de um banco e tenta pedir um financiamento, ou então pode recorrer aos acionistas da empresa, aos donos da empresa, para injetarem mais dinheiro. E aqui tanto pode recorrer aos acionistas atuais, isto é, aos atuais donos da empresa, ou então pode recorrer a novos acionistas, isto é, novos investidores que vão entrar na empresa em troco de uma quantia monetária. Neste sentido, neste segundo caso, então, surge o conceito de Initial Public Offering. É basicamente uma operação bastante complexa, mas simplificando aqui, na qual a empresa então emite ações. Imaginem como se fosse um cupão, não é? Daqueles que nós destacamos, e em troco das ações, cada investidor dá um determinado valor à empresa e assim a empresa consegue obter o financiamento que precisa para realizar os seus investimentos, para as suas necessidades. Isto é então o primeiro momento, o momento onde as ações são criadas, onde começam a circular. Contudo, depois, estes primeiros investidores que deram dinheiro à empresa podem, por algum motivo, querer vender as suas ações para receberem novamente o dinheiro de volta. Isso já vai acontecer naquilo que chamamos o mercado secundário. Então, o que acontece aqui, no mercado secundário, a empresa que emitiu as ações já não entra aqui, já recebeu o dinheiro no mercado primário e gastou o dinheiro conforme precisou. No mercado secundário é um mercado onde apenas atuam os investidores, em que alguns querem comprar ações, porque querem receber, então, querem ficar a deter parte de uma empresa, e outros querem vender as suas posições, também por variados motivos. E, então, no mercado secundário é onde estes investidores interagem e é aqui que nós também, enquanto investidores individuais, iremos estar a intervir. Tem aqui um esquema que acaba por também resumir isto que acabamos de falar. Temos então aqui o mercado primário, onde através desta operação Initial Public Offering, okay, que é do português oferta pública de ações, uma OPA, então são emitidas novas ações e em troco o investidor dá recursos a um determinado montante à empresa. Pois este investidor acaba por conseguir vender as suas ações e em troco receber dinheiro e este processo pode-se repetir inúmeras vezes. Esta venda e compra de ações, de títulos financeiros, para além das ações existem outros instrumentos que depois teremos a oportunidade de falar noutros cursos como obrigações e outros instrumentos financeiros, mas focando aqui nas ações, então este sítio onde elas são transacionadas, o tal mercado secundário, nós também costumamos chamar de bolsa de valores. Existem várias bolsas de valores distribuídas pelo mundo e todas elas acabam por formar este mercado secundário. E corresponde nada mais como um mercado organizado e virtual, onde então os investidores se encontram virtualmente, mais uma vez, para comprar e vender estes tipos de ativos financeiros. E temos aqui alguns exemplos, alguns dos maiores acabam por ser as bolsas de valores americanas, como é o caso da New York Stock Exchange e do Nasdaq. Temos também aqui na Europa um exemplo da Euronext, e aqui inclui várias bolsas mais pequeninas, por assim dizer, de cada um dos países, como é o caso em Portugal do PSI 20, existe também bolsa em Paris, Amsterdão, Bruxelas, etc.
temos aqui um esquema que vos permite então visualizar um bocadinho melhor as principais bolsas de valores que existem no mundo. Aqui as bolhas, quanto maiores, significa que têm então um maior volume de transações. São aquelas bolsas de valores onde estão os títulos mais transacionados. E como estava a dizer, temos então aqui as bolsas da América, nomeadamente New York Stock Exchange e do Nasdaq. Tem também aqui a bolsa do Canadá. Aqui, como falámos há pouco, temos a Euronext. Existe também aqui a bolsa de Londres. E depois temos também aqui várias na Ásia e na Austrália também. Passei aqui um slide. Aqui, como é que vocês podem ver então em que bolsa é que estão a transacionar? Basicamente, dependendo, por exemplo, do país de origem, onde está a sede da empresa, ela irá então emitir os seus ativos, como as ações, para transacionar em diferentes bolsas. E até a mesma empresa pode ter ações a transacionar em diferentes bolsas ao mesmo tempo. Lembrem-se novamente, uma bolsa acaba por ser um mercado. Nós podemos ter então ações da mesma empresa em diferentes mercados. Geralmente os preços, obviamente, acabam por ser idênticos num ou noutro. Mas então aqui conseguimos ver dois exemplos, se quiserem podem também explorar por vocês aqui neste site que deixo no slide, no Google Finance. Existem muitos outros sites como por exemplo o Yahoo Finance, etc. Se repararem aqui, quando vocês pesquisam por uma determinada empresa, eu aqui pesquisei, por exemplo, pela Apple, aqui conseguem ver geralmente junto ao ticker symbol, que é aquilo que nós chamamos como a abreviação, por assim dizer, do nome da empresa, conseguem ver aqui uma segunda parte, neste caso a Nasdaq, que é uma das bolsas americanas. Geralmente é uma bolsa que está mais focada nas empresas tecnológicas, como a Apple. Conseguem então ver aqui que é nesta bolsa de valores que este ativo, que esta ação em particular é transacionada. Neste caso conseguem ver, por exemplo, que o último preço era de $300 aproximadamente. Se olharmos aqui para outra empresa, por exemplo a Rolls-Royce, aqui já conseguem ver que esta sigla é diferente. Neste caso, LON remete para Londres, para a London Stock Exchange. Às vezes a sigla pode variar um bocadinho de uma plataforma para outra. Aqui era LSE, aqui aparece LON, mas remete tudo para a mesma bolsa de valores. Então isto acaba por ser interessante também para perceber em que mercado é que estão a ser transacionadas as ações que vocês estão a comprar. E então como é que nós entramos nesse mercado, nessa troca? Aqui surge então um conceito novo que é o conceito de corretoras. É uma palavra um bocadinho estranha, em inglês geralmente diz brokers, com capa. E o que está aqui escrito também, o que estas instituições fazem, estamos a falar por exemplo de bancos, acabam por servir como intermediário. Imaginem que vocês querem então investir no tal mercado. E imaginem que aqui então está a bolsa de valores. O que vai acontecer é que vocês não vão entrar diretamente no mercado. Vai haver então aqui uma instituição no meio, em que vocês vão dar uma determinada ordem, este é o tal broker, como estamos a dizer, e depois o broker é que faz a gestão da compra e da venda das ações na bolsa de valores, ligando-se, por exemplo, a outros brokers. E é através, então, destas instituições que nós conseguimos comprar e vender ações que são transacionadas em várias bolsas de valores. Acaba por ser um intermediário, como referi há pouco. E aqui, como é que nós então conseguimos transacionar, conseguimos criar conta junto destes brokers, destas corretoras? Isto acaba por ser um processo bastante similar ao processo de abrir uma conta num banco. Hoje em dia acaba por ser muito fácil, até no telemóvel ou no computador, a partir de casa conseguimos
facilmente abrir uma conta. Nós depois também deixaremos isso para um vídeo posterior, mas se quiserem começar então a explorar, podem ver aqui alguns exemplos de corretoras como a XTB, eToro, DeGiro. Estas são algumas das que eu já usei. Atualmente uso mais a XTB por preferências pessoais. E existe também a opção de usarem o vosso banco, como o BPI, Caixa, o Santander, o Novo Banco. Todos eles também oferecem esta opção de comprarem e venderem títulos como as ações. Contudo, deixo já um alerta, é que geralmente estes bancos físicos, mais tradicionais, por assim dizer, acabam por cobrar geralmente comissões maiores. Contudo, mesmo assim, há algumas pessoas que acabam por preferir usar estes bancos tradicionais, até por sentirem mais confiantes no momento de comprar e vender ações. Mas conseguem então também aceder aqui a este link que deixo para explorarem, e alguma dúvida deixem aqui nos comentários que eu também vos ajudarei. Uma nota aqui é que, como acontece nos mercados físicos, não é? Quando nós vamos a um supermercado, por exemplo, existe horário de abertura e de encerramento. Também aqui nestas bolsas de valores, nestes mercados virtuais, existem horários durante os quais são transacionados estes ativos. E isto vai depender também da própria geografia onde estão situados os mercados. Por exemplo, o New York Stock Exchange e o Nasdaq são bolsas de valores, são mercados que estão situados na América. Então, aqui o horário de abertura deles, imaginem, seria, por exemplo, das 8h30 às 4. Estou aqui a fazer uma conversão um bocadinho aleatória. Mas aqui, convertendo o horário para Lisboa, então significa que estão abertos das 2h30 até às 9 da noite. Então quer dizer que se vocês quisessem comprar, por exemplo, uma ação da Apple que é transacionada, como vimos, no Nasdaq, neste mercado, quer dizer que vocês só conseguem comprá-la entre as 2h30 e as 9 da noite. E durante os dias da semana também. Isto falando novamente no horário português. Contudo, aqui, se vocês quiserem comprar ou vender ações que estão na bolsa da Euronext, que inclui as bolsas situadas na Europa, então aqui o horário já é das 8 às 4h30, novamente durante os dias da semana. Aqui acaba por estar mais próximo do nosso horário normal de trabalho. Existem alguns mercados, isto também só uma nota à parte, que permitem fazer transações fora destas horas normais. Contudo, aqui geralmente são condições um bocadinho mais restritas e geralmente nós não vamos ter acesso a este tipo de transações after hours. Uma nota aqui, que também geralmente vocês podem, que vos pode causar alguma confusão, sobretudo se já começaram a pesquisar um bocadinho sobre alguns destes conceitos, é a diferença entre bolsas de valores e índices bolsistas. O que é isto? Basicamente, quando ainda não existia toda esta tecnologia, as pessoas acompanhavam o preço das ações, dos ativos financeiros nos jornais. Contudo, acabava por ser um bocadinho complicado de ter uma visão mais geral, ter uma perspectiva mais macro, por assim dizer, de como é que uma determinada ação se estava a comportar comparativamente a outras ações, por exemplo, da mesma indústria. Então surgiu a ideia, inicialmente, de criar aqui como se fosse um agregado de várias ações, em que o preço desse agregado iria flutuar em função do preço relativo das ações que compunham, então, esse grupo que estamos aqui a criar. Isto é aquilo que nós chamamos de um índice bolsista. Consiste, então, nada mais, nada menos do que um grupo de ações
ou voltando um bocadinho atrás, um índice bolsista consiste então, como se fosse, acaba por ser um indicador que mede um determinado grupo de ações. E isto então permite-nos facilitar aqui um bocadinho a nossa análise quando queremos analisar a performance de um grupo de ações em específico e não apenas uma a uma em particular. E aqui temos alguns exemplos. Estes índices podem estar divididos de diferentes formas. Tanto podem estar divididos por área geográfica, por setor, por exemplo, podemos ter apenas índices que se focam em empresas tecnológicas, que se focam em empresas de aviação, empresas relacionadas com o setor do consumo discricionário, etc. Ou também dimensão. Podemos ter índices que agrupam ações de empresas de grande dimensão, índices de empresas de menor dimensão, etc. E temos aqui alguns dos mais conhecidos. Muito provavelmente vocês já viram, por exemplo, falar no S&P 500, não é? Até nos vídeos, se nos chega na página do Instagram, muitas das vezes também acabamos por falar neste, é um dos investimentos que faço. Nós, quando falarmos em ETFs, Exchange Traded Funds, iremos voltar a mencionar estes nomes. Existem outros, como o Dow Jones. Este aqui acaba por ser um dos primeiros que foram criados na América. Tem aqui as 30 das maiores empresas americanas. Temos também o Nasdaq 100. Se repararem aqui, o Nasdaq é o mesmo nome que nós vimos há pouco da Bolsa de Valores, de uma das Bolsas de Valores da América. 100 quer dizer que tem as 100 maiores empresas. Às vezes o número de empresas pode divergir um bocadinho, só uma nota, mas geralmente anda ali próximo dos 100. E o mesmo acontece aqui com o PSI 20. Se também já viram as notícias, de vez em quando aparece este nome PSI 20. Isto aqui é um índice que basicamente agrega as 20 maiores empresas, neste caso portuguesas. É um índice português. Mais uma vez, muitas das vezes não são 20 empresas, às vezes são 18, 17, porque para as empresas entrarem nestes índices também têm de cumprir com determinados critérios que não iremos explorar aqui em detalhe, apenas queremos ficar então com esta visão geral. Resumindo então, uma bolsa de valores acaba por ser um mercado virtual, onde são transacionados diferentes instrumentos como as ações. Um índice bolsista acaba por ser um grupo de ações em específico e que nos permite então analisar mais facilmente como é que se estão a comportar ações com determinadas características ou de um determinado país, por exemplo. Temos aqui alguns exemplos. Se quiserem, também recomendo pararem o vídeo e acederem aqui a este link que deixo nos slides, onde aqui, apesar de ser um link mais relacionado com ETFs, que novamente é um conceito que nós iremos explorar com mais detalhe num vídeo seguinte, conseguem analisar desde logo vários exemplos de índices, neste caso ETFs que seguem determinados índices, como por exemplo aqui o Nasdaq, que acabamos de falar. Temos também aqui o S&P 500 e temos aqui, por exemplo, vários europeus, como o Eurostoxx 50, que tem as 50 maiores empresas, e até índices que incluem empresas de todo o mundo. Temos aqui, novamente, um exemplo. O S&P 500 acaba por ser daqueles até mais falados. Porquê? Porque a economia americana acaba por ser a maior economia atualmente e então o mercado acionista americano acaba por ser bastante dinâmico. Por isso é que muitos dos investidores acabam por investir no mercado americano e, ao investir neste índice, o S&P 500, acabam por conseguir investir logo nas 500 maiores empresas da América e assim conseguem obter bastante diversificação, que é um conceito que nós também falamos nos primeiros vídeos deste curso, bastante importante para reduzirmos a volatilidade do nosso portfólio. E temos também aqui um exemplo do PSI 20, que é então
que é o índice bolsista português de referência e que tem as 20 maiores empresas, ou o objetivo era ter as 20 maiores empresas. Neste caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 empresas atualmente. Novamente, porque é que não tem as 20? Porque estes índices acabam por ser dinâmicos. Uma determinada empresa, para pertencer a um índice, tem de verificar um determinado conjunto de critérios, como por exemplo a dimensão da empresa. Tem de ter uma determinada dimensão para ser considerada neste índice. Algumas vão saindo, outras vão entrando, por isso acaba por ser dinâmico. Se quiserem explorar mais, também recomendo acederem aqui a este link. E em resumo, então, o que é que aprendemos hoje? Relativamente à Bolsa de Valores, nós começámos então por fazer uma breve revisão. O que é que são as ações? De forma muito breve, representam então parte do capital, da propriedade de uma empresa. Por isso, quando nós compramos uma ação, estamos a adquirir os direitos e os deveres também iguais ao de qualquer outro dono de uma empresa. E dentro dos direitos temos, por exemplo, o direito também aos resultados distribuídos e até à participação em reuniões também. Mas isso, geralmente, como somos proprietários de uma percentagem muito pequenina, acabamos por não exercer esse direito. Vimos também que então existem dois tipos de mercados: o mercado primário, onde ocorrem os IPOs, Initial Public Offerings, e onde são criadas as ações, e também o mercado secundário, aqui onde apenas interagem os diferentes investidores. Existem também então as bolsas de valores, que são os mercados secundários que estão, primários e secundários, que estão espalhados pelo mundo e são diferentes mercados em diferentes regiões, onde são então transacionados todos estes ativos, não só ações, mas também obrigações e por exemplo, os futuros, contratos futuros, coisas assim um bocadinho mais complexas que não iremos ver aqui. Alguns exemplos incluem New York Stock Exchange, Euronext, como vimos, e nós conseguimos então aceder a estes mercados através das corretoras, dos brokers, como nós falámos, que são instituições financeiras que servem de intermediário e que nos fazem a ponte então para as diferentes bolsas de valores. E, para além das bolsas de valores, existem também os índices bolsistas, e que aqui basicamente são indicadores que nos permitem analisar de forma mais rápida e mais eficiente a performance de um determinado grupo de ações. E aqui falamos de índices como o S&P 500 e o PSI 20, que acabamos de ver há pouco, um índice focado no mercado português. E então chegamos ao fim de mais uma aula. No próximo vídeo iremos voltar a focar-nos nas ações em particular, agora que já sabemos como é que elas são formadas e onde é que elas são transacionadas. Vamos então ver em que situações é que faz sentido nós então comprarmos ou vendermos uma ação. Vendo aqui então, nomeadamente, a diferença entre o preço e o valor de uma ação. Mas isso então deixaremos para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e não se esqueçam de seguir também a nossa página do Instagram, onde nós partilhamos conteúdo mais regularmente.